Você conhece o caso de um dos homens mais insanos dos Estados Unidos? Conheçam Ed. Ele nasceu no dia 12 de maio de 1942, tinha 51 anos quando tudo veio à tona e vivia com a família na Flórida, Estados Unidos. Ed foi descrito como um homem maligno, agressivo e bastante controlador. Ele tinha 9 irmãos, cresceu em uma família pobre e bastante religiosa. Seu pai era pregador de uma igreja batista local e ele viveu com a família por muitos anos em uma zona rural no leste da Virgínia. De acordo com as matérias, desde muito novo, Ed sempre demonstrou que era uma pessoa ruim. Ele costumava pegar várias galinhas, tirava a vida dessas galinhas e depois pendurava todas no varal só por pura diversão. Ele aparentemente também era frustrado por ser pobre, porém nas matérias não dizia o que seus pais faziam a respeito das maldades que ele realizava. Segundo relatos, em 1952 o pai de Ed faleceu e depois disso ele começou a ter muitos problemas com a polícia. Nas matérias não se diz exatamente o que ele fazia, se diz somente que em sua adolescência ele foi enviado para uma instituição juvenil e que ficou ali por um tempo. Quando estava com 21 anos, Ed se casou com uma menina de 15 anos que estava grávida dele. Um dia após seu casamento, ele assaltou um posto de gasolina. Ele foi pego pela polícia, foi levado para a prisão, passou por um julgamento e então recebeu 5 anos de prisão. Assim que o bebê nasceu, a adolescente decidiu se divorciar de Ed. Enquanto ele estava preso, os dois se divorciaram e quem ficou com a guarda do menino foi ela. Assim que Ed saiu da prisão, ele começou a dizer que tinha esclerose múltipla. Também começou a pedir várias bolsas de auxílio do governo, conseguiu, ele falava que não conseguia trabalhar devido às dores que sentia e ficou recebendo essas bolsas de auxílio do governo por muito tempo. Quando estava com 29 ou 30 anos, Ed conheceu uma adolescente de 14 ou 15 anos chamada Stella. Ele inventou que trabalhava no exército para esconder o tempo que ficou na prisão. Os dois então se aproximaram, começaram a namorar, se casaram em 1970 e após isso eles se mudaram para Ohio. De acordo com relatos, Ed era um péssimo marido, ele agredia a esposa, sempre a tratou muito mal e por isso, com o passar do tempo, Stella foi se tornando cada vez mais calada e submissa. No decorrer dos anos, o casal teve vários filhos. Além disso, Ed também começou a pregar em alguns lugares. Ele recebia dinheiro para pregar nesses lugares, porém ele tinha sua própria visão de religião. Ed ministrava em suas pregações, enfatizando sobre sexo e previsões apocalípticas. Ele misturava em sua religião ocultismo, satanismo e ficção científica, dizia para as pessoas que adorava a Deus e ao diabo, e além disso, ele também gostava de ser adorado. No decorrer do casamento, Ed e Stella tiveram 12 filhos, 7 meninos, Willie, Patrick, Ed Jr., Christopher, Matthew, James e Charles, e 5 meninas, Stella, cujo apelido era Pix, Sherry, Michelle, Lana e Kimberly. Eu preciso dizer para vocês que em algumas matérias se diz que o nome de Michelle, na verdade, era Machelle, porém, como na maioria dos documentários o nome dela era Michelle, vou chamá-la assim, tá bom? Na década de 80, Ed colocou fogo em sua casa 3 vezes. Ele fez isso porque queria receber o dinheiro do seguro. Na primeira vez, ele colocou fogo, conseguiu o dinheiro do seguro. Na segunda vez, fez isso mais uma vez, recebeu de novo e também recebeu na terceira vez. Todo mundo desconfiava que era ele que estava fazendo isso, porém, como não conseguiam provar, ele sempre recebia o dinheiro. Fora isso, Ed também sempre assaltava a própria casa. Quando fazia isso, ele acionava o seguro e também recebia dinheiro. De acordo com as matérias, quando a família se mudou para Ohio, eles começaram a morar em uma casa que aparentemente era bem bonita quando você olhava do lado de fora. A casa era cercada por flores, sempre tinha brinquedos no quintal, também tinha uma estátua que simbolizava Jesus,
Mas quando você se aproximava da estátua, você percebia que, por um motivo estranho, ela estava sem as mãos. De acordo com as pessoas que conheciam a família, Ed parecia ser um homem bom. Ele sabia se portar, sabia como falar com as outras pessoas e até era considerado educado e charmoso por muitos. Apesar disso, essas pessoas também relataram que Ed usava sua falsa educação como fachada. Segundo essas pessoas que falaram sobre ele, quando você conhecia Ed mais a fundo, logo percebia que ele era um vigarista, que era um homem de índole duvidosa e que sempre tentava se dar bem às custas dos outros. Além de receber auxílio do governo, Ed começou a trabalhar como pintor e faz tudo para aumentar sua renda. Conforme falei anteriormente, ele por vezes pregava em alguns lugares e também recebia dinheiro por suas pregações. Além de ser um péssimo homem e marido, Ed também era um pai terrível. Ele agredia os filhos com frequência, negava comida, às vezes amarrava todos na cama com o quarto escuro, os deixava em seus próprios dejetos e fazia isso como uma espécie de punição. Ed também gostava de aterrorizar os filhos. Ele dizia que era um bruxo, que tinha poderes sobrenaturais, que podia invocar espíritos, falava que era um deus e que até podia ler a mente deles. Quando Charles, um dos filhos de Ed, estava com 8 anos, ele chamou o pai, falou que estava com muito medo e mencionou que tinha visto um monstro olhando para ele pela janela de madrugada. Ao ouvir aquilo, Ed disse ao filho que quem estava olhando para ele era o próprio diabo e que o diabo estava prestando atenção, porque se ele não o obedecesse, o diabo viria de madrugada e com certeza iria levar tanto ele quanto seus irmãos. Charles ficou apavorado ao ouvir aquilo. Naquela época ele não sabia, mas quem ficava olhando para ele e para seus irmãos de madrugada pela janela era o próprio Ed. Ele fazia isso para colocar medo nos filhos e depois ficava dizendo que era o demônio que estava olhando para eles. Além de todo o terror psicológico, os filhos de Ed não tinham liberdade. O pai só permitia que eles tivessem um amigo, mas isso não adiantava muito. Ele não deixava o amigo visitá-los, eles também não podiam ir até a casa do tal amigo e eles só podiam ter contato com outras pessoas realmente no colégio. Para as meninas, tudo era ainda muito pior. Elas não tinham permissão para falar com nenhum menino no colégio. Todo dia pela manhã, antes de todos os meninos e meninas irem para o colégio, Ed dava uma moeda para os filhos e dizia que se eles vissem as meninas conversando com alguém, deveriam avisá-lo imediatamente. Em um certo dia, Charles viu sua irmã Sherry conversando com um professor fora da sala de aula. Ao ver aquilo, ele ligou para o pai, contou tudo, e assim que todos chegaram em casa, Ed agrediu Sherry. Ele a levou para o quarto, a agrediu com muita intensidade e Charles disse que ao ouvir aquilo ele se arrependeu demais e ficou pensando por que contou aquilo ao pai. Em uma entrevista que deu já na fase adulta, Charles disse que tinha muito medo de seu pai e que ele sentia que era obrigado a contar tudo para ele. Ainda durante a entrevista que Charles deu na fase adulta, ele disse que as coisas eram ruins em sua casa, mas depois de um certo dia, tudo ficou ainda pior. Ele disse que certa vez Ed chamou toda a família até o quintal da casa e estava com um machado em sua mão. Ele então se aproximou da estátua que simbolizava Jesus, tirou as mãos da estátua e disse para seus filhos que Jesus não podia fazer nada por eles. Falou que a partir daquele momento, todas as orações deveriam ser somente para ele, porque ele era o Deus, que ele era um Deus, era o Alfa, o Ômega, o início e o fim, e que todos deveriam orar somente para ele. Além disso, Charles falou que em um outro dia, Ed se vestiu todo de preto. Ele colocou também um capuz, chamou toda a família, pediu para eles ficarem na sala, e todos observaram que tinha algo em cima da mesa do jantar. Existia um pentagrama desenhado na mesa, existia também um pano cobrindo algo que estava em cima desse pentagrama, havia também velas, livros, as luzes estavam apagadas e então em certo momento, quando toda a família se reuniu,
Ed retirou o pano e todos viram que a gata da família estava sem vida sobre a mesa. Após isso, Ed pegou o sangue do animal, colocou em um cálice, passou o cálice por todos os membros da família e todos tiveram que dar um gole naquele cálice. Toda semana, especificamente aos sábados, Ed reunia toda a sua família na sala. Ele colocava a música bem alta, ficava sentado em sua poltrona e mandava as filhas dançarem. Essa dança não era uma dança comum. Ele incentivava elas a se comportarem de uma maneira sexual, provocante, sedutora e ficava ali observando as meninas por muito tempo. De acordo com relatos, devido a toda essa tensão sexual na casa, muitos membros da família começaram a se relacionar entre si. Não só eles, mas Ed também começou a querer se relacionar com as filhas de uma maneira mais íntima. Para poder fazer isso, ele inventou que iria se casar com elas. A primeira filha a se casar com o pai foi Pixie. No dia da tal cerimônia, ela colocou um vestido de noiva, colocou um véu. E aparentemente, Pixie ficou muito feliz com isso, porque, de acordo com as matérias, ela gostava do pai, pois ele a tratava como mulher e não como filha. Durante toda essa cerimônia, a mãe da menina ficou ali com a cabeça baixa, não fez nada. Após isso, Ed levou a filha para o quarto, disse para Pixie que eles iriam ter a lua de mel. E após essa primeira cerimônia, ele se casou com mais 2 ou 3 filhas. Conforme falei com vocês, todos os membros da família participavam dessas cerimônias de casamento insanas, inclusive Stella, que era a mãe das meninas. Algumas vezes Ed ia com as filhas para o quarto sozinho, outras vezes ele chamava a esposa. Então Stella também participava de tudo o que acontecia ali dentro, ela também tinha relações íntimas com as filhas. Devido a tudo isso que acontecia naquele quarto, Sherry, uma das filhas de Ed e Stella, engravidou. Assim que deu à luz, o bebê foi entregue para alguns parentes e ele não ficou na casa. Algum tempo depois, Pixie também engravidou, o bebê não foi entregue a ninguém, continuou com ela, e então ela deu à luz a uma menina. Quando algumas pessoas começaram a perguntar, Ed disse que ela tinha engravidado de um homem que foi realizar alguns serviços na casa e que eles não tinham mais contato com esse homem. Meses depois, Pixie engravidou novamente de uma outra menina. Dessa vez, Ed disse para as pessoas que ela tinha engravidado de um colega da escola e as pessoas aceitaram. Depois de um tempo, Pixie engravidou pela 3ª vez. Dessa vez, Ed não sabia o que fazer, então ele incentivou a filha a arrumar um namorado no colégio. Pixie, então, conheceu um jovem chamado Joel, ele também era da mesma sala que ela, eles estudavam no ensino médio, e como Joel gostava muito de Pixie, ele logo se aproximou dela, a convidou para ir ao baile junto com ele, e posteriormente eles começaram a namorar. Pouco tempo após o início desse namoro, Pixie e Joel se casaram. Após isso, ela saiu da casa da família, foi morar com ele em um apartamento. Joel assumiu a paternidade das filhas de Pixie e ele acreditava que era o pai do 3º filho dela, porque assim que os dois começaram a se relacionar, ela teve um envolvimento mais íntimo com ele, disse que estava grávida e Joel acreditou fielmente que aquele bebê era filho dele. Assim que Pixie se casou e saiu de casa, Ed começou a focar em sua filha Michelle. Em algumas matérias se diz que na época ela tinha 16 anos, em outras se diz que ela tinha 18 anos e que ela não queria ficar se envolvendo com seu pai, ela detestava isso. Por causa disso, em 1992, Michelle decidiu falar com um assistente social em seu colégio, contou tudo o que acontecia na casa, relatou em detalhes o que Ed fazia e então o assistente social acionou a polícia. Após a denúncia, Michelle foi levada para um abrigo de mulheres. A polícia também retirou os 6 filhos menores do casal da casa e mandou Ed se afastar de sua família por um tempo até que as investigações fossem concluídas. Devido a isso, Ed foi obrigado a sair de casa e durante esse tempo, Stella, que era a mãe de
todos os filhos de Ed, ficou pedindo para Michelle voltar para casa. Ela insistiu muito, disse que Ed não estava mais lá. Após muita insistência, Michelle voltou para casa, só que quando chegou ali, ela encontrou o pai no local. Após isso, Michelle ligou para a polícia. Ela disse que tinha inventado tudo, que o pai dela era uma pessoa boa, falou que não iria testemunhar contra ele. Porém, mesmo assim, os policiais acharam tudo aquilo muito suspeito e continuaram com as investigações. Sobre os outros 6 filhos menores que foram retirados da casa no início das investigações, como havia dúvida sobre a família, eles foram interrogados. 3 filhos disseram que não havia nada de errado na casa e outros 3 revelaram que eram agredidos pelo pai. Devido a isso, posteriormente, 3 filhos foram enviados para lares adotivos, enquanto os outros 3 foram devolvidos a Ed e sua mulher. Eu, particularmente, não entendi por que eles 3 foram enviados de volta para a família, pois se havia dúvidas, todos deveriam ter ficado sob custódia da justiça. Enfim, alguns meses depois, Lana, uma das filhas do casal, contou à sua mãe adotiva que Stella, sua mãe biológica, tinha abusado dela. A partir daí, a mãe adotiva contatou a polícia. Lana então fez alguns exames e esses exames confirmaram que o que ela estava dizendo era verdade, porque seus ferimentos eram consistentes com sua história. As matérias não são claras a respeito dos 6 filhos menores. Eu posso dizer para vocês o que eu entendi lendo as matérias. Eu entendi que 3 ficaram nos lares adotivos e não voltaram para a família. Porém, os outros 3 voltaram para a família e, em certo momento, a polícia quis retirar eles novamente de Ed e Stella, porém Ed não permitiu. Então, no dia 21 de novembro de 1992, ao saber que a polícia queria pegar os filhos, Ed ligou para os oficiais, disse que ele não iria abrir mão de seus filhos e ordenou que todos fechassem as portas e, se a polícia se aproximassem, os filhos deveriam atirar nos oficiais. Esse impasse entre a família de Ed e a polícia durou mais ou menos 2 dias. Após isso, Ed se rendeu, foi preso, pagou sua fiança e então voltou para casa. Assim que voltou para casa, Ed mais uma vez reuniu toda a família, inclusive Pixie e Joel. Após isso, eles fugiram para a Flórida, ficaram alguns dias escondidos na casa da irmã de Ed e depois eles se mudaram para um acampamento onde ficaram em uma espécie de trailer. Alguns meses depois, em outubro de 1993, Skipper, o bebê de 9 meses de Pixie, ficou doente, por isso ele não parava de chorar. Em uma certa noite, ele estava chorando muito. Ed ficou com raiva porque ele não queria chamar a atenção de outras pessoas e por isso ele mandou a filha resolver aquele problema. Ao ouvir o comando do pai, Pixie entrou dentro da casa com o filho. Após isso, ela tirou a vida de seu bebê e então a maioria das pessoas pensaram que ela só tinha feito o bebê dormir e por isso ele estava quieto. A partir de agora, existem algumas versões sobre o que aconteceu após isso e como existem muitas contradições e a gente não sabe qual é a versão correta, eu vou relatar essas versões para vocês. Na primeira versão, se diz que Pixie não contou a ninguém o que fez. No dia seguinte, ela simplesmente fingiu que encontrou o filho sem vida. Depois, ela contou ao pai que conversou com 2 filhos e Joel. Ele mandou os 3 enterrarem o bebê na floresta e assim os 3 fizeram. Na segunda versão se diz que quem encontrou o bebê sem vida foi Joel. Após isso, ele conversou com Ed, que o convenceu que o bebê faleceu devido a uma síndrome de morte súbita infantil. Ele instruiu Joel a enterrar o bebê na floresta. Joel aparentemente não quis e pediu ao sogro para poder levar o filho para Ohio para que ele pudesse ter um enterro decente. Ao ouvir aquilo, Ed disse para Joel que ele não podia voltar para Ohio porque todos estavam sendo procurados. Ele instruiu mais uma vez Joel a enterrar o bebê na floresta e assim Joel fez. Apesar disso, de acordo com as matérias, Joel começou a causar vários problemas no acampamento porque ele não aceitava que seu bebê não estava mais vivo. Ele amava muito Skipper e ele ficava o tempo todo falando sobre ele. Ed então chamou 2 filhos, Charles e Willie.
Ele aparentemente mandou os filhos irem até a casa do irmão Ed Jr., porque seu filho Ed Jr. tinha um bebê com a mesma quantidade de meses que Skipper. Ele tinha se casado, teve um bebê, e Ed queria roubar o neto para poder colocar no lugar de Skipper. De acordo com as matérias, Charles e Willie chegaram a ir até a casa do irmão, porém, por algum motivo não especificado, eles não roubaram o sobrinho. Conforme os dias se passavam, Joel aceitava cada vez menos o que aconteceu com seu filho e por isso ele começou a pesquisar cada vez mais sobre a síndrome de morte súbita infantil. Ele também começou a dizer que não queria mais ficar naquele acampamento, que queria ir embora, porém Ed mais uma vez não permitiu. A partir daí, Ed decidiu que ele estava trazendo problemas demais, conversou com seu filho Willie, pediu para ele tirar a vida de Joel e assim Willie fez no dia 17 de novembro de 1993. Em algumas matérias se diz que Willie sufocou Joel na floresta, que chorou durante o ato porque não queria fazer aquilo, mas que foi até o fim porque Ed o encorajou. Ainda nessas matérias se diz que Charles, um dos filhos de Ed, seguiu o pai até a floresta, ficou escondido atrás de uma árvore e viu o momento em que tudo aconteceu. Ele viu realmente Ed incentivando Willie a tirar a vida de Joel e quando Ed percebeu que Charles estava escondido atrás da árvore, ele supostamente obrigou o filho a enterrar Joel junto com Willie. Em outras matérias se diz que Pixie sabia o que iria acontecer com o marido. Em outras se diz que ela não sabia o que iria acontecer com o marido e que foi obrigada pelo pai a sair do acampamento para poder comprar uma pá. Infelizmente, existem muitas contradições em todo esse caso, principalmente no que aconteceu com Skipper e com Joel. Cada filho de Ed e Stella contou uma versão, então fica realmente difícil a gente saber quem estava falando a verdade. Em janeiro de 1994, Ed fez uma ligação para seu cunhado, que também vivia na Flórida. O FBI conseguiu captar essa ligação porque eles já estavam atrás da família há muitos meses, descobriram também qual carro a família estava usando na Flórida e assim eles conseguiram rastrear em qual lugar e em qual acampamento eles estavam. No dia 14 de janeiro de 1994, o FBI prendeu Ed e Stella enquanto eles estavam saindo de carro do acampamento. Nesse mesmo dia, os outros membros da família também foram levados para a delegacia e, assim como os pais, os filhos também foram interrogados. Assim que Charles falou com os investigadores, ele revelou que Joel e Skipper estavam mortos. Ele disse tudo o que aconteceu, falou que foi obrigado pelo pai a ajudar a enterrar Joel, recebeu imunidade em troca de seu testemunho e também recebeu imunidade em troca de revelar onde os dois foram enterrados. Depois disso, Charles levou os oficiais até a floresta, ele mostrou onde as covas estavam e assim ele ajudou os policiais em toda a investigação. Durante as investigações, a polícia teve muita dificuldade para interrogar os filhos de Ed e Stella. Segundo relatos, cada um dava uma versão diferente, eles não falavam coisa com coisa e demonstravam ter muitos problemas psicológicos. Durante o interrogatório de Michelle, ela disse que retirou sua denúncia contra o pai por medo. Ela contou em detalhes tudo o que viveu com a família e, ao final, ela concordou em testemunhar contra o pai no julgamento. Durante a entrevista de Sherry, outra filha do casal, ela relatou que anos antes, durante sua adolescência, engravidou do pai. Segundo ela, assim que seu bebê nasceu, ele foi adotado por um parente, porém nas matérias não se diz quem era esse parente. Ainda durante as investigações, um exame de DNA foi feito nas filhas de Pixie. O exame concluiu que elas eram filhas de Ed, existia também uma grande certeza de que Skipper também era filho dele, porém a polícia optou por não envolvê-lo nessa parte da investigação porque eles fizeram isso em respeito à família de Joel. Joel amava loucamente Skipper. Quando os dois foram retirados das covas, a família dele até fez um enterro para os dois em Ohio e colocou os dois no mesmo caixão porque eles sabiam do amor de Joel pelo menino.
Ainda sobre as filhas de 5 e 3 anos de Pixie, durante as investigações se descobriu que as duas eram abusadas. A filha de 5 anos de Pixie confirmou tudo. Ela revelou que os responsáveis pelos abusos eram 2 tios, o Willie e um outro tio que infelizmente não consegui ter certeza pelas matérias. Durante o interrogatório de Pixie, ela disse que seu pai era um homem cruel, manipulador e extremamente vingativo. Segundo ela, era obrigada a ter relações íntimas com ele, que nunca foi apaixonada pelo pai, que desde muito nova ele fazia isso com ela, mencionou que ele a agredia fisicamente e que certa vez ela até foi parar no hospital devido a essas agressões. Com isso, não só Ed e Stella, mas Pixie e Willie também foram presos. Inicialmente, Willie não foi enviado direto para a prisão, ele foi enviado para um hospital psiquiátrico, porque, de acordo com as matérias, ele tinha muitos problemas psicológicos. Alguns meses depois, aconteceu o julgamento de Pixie. Ali, ela fez um acordo com os promotores, se declarou culpada de homicídio culposo, aceitou também testemunhar no julgamento do pai e, por isso, ao final de tudo, ela recebeu apenas 6 anos de prisão por ter tirado a vida de seu filho. Alguns meses depois, também aconteceu o julgamento de Willie. Durante seu julgamento, ele testemunhou que viu o momento que sua irmã tirou a vida do bebê. Ele falou que estava na cama, deitado, quando isso aconteceu. Também relatou que Ed o preparou por dias, que o ensinou como deveria tirar a vida de Joel e que após o ocorrido, o pai e sua irmã Pixie o parabenizaram pelo seu trabalho bem feito. Durante o julgamento, os advogados de defesa apresentaram os problemas psicológicos que Willie tinha. Eles disseram que ele recebia auxílio do governo devido a seus problemas mentais e que Ed tinha total controle sobre ele. Ainda durante o depoimento de Willie, ele falou um pouco mais sobre o pai e disse o seguinte: ele me usou para tirar a vida de Joel e isso não estava certo. Eu não entendia que tirar a vida de alguém era tão sério ao ponto para me colocar na prisão. Ainda durante o julgamento, Charles, irmão de Willie, deu seu depoimento. Ele disse que ficou escondido atrás da árvore, que viu tudo o que aconteceu com Joel e, segundo ele, Ed foi o último a sufocar Joel. O juiz, então, levou em consideração o depoimento de Charles. Ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Willie aceitou um acordo de confissão de culpa e, por isso, ele recebeu 25 anos de prisão. Em novembro de 1994, aconteceu o julgamento de Ed. Nesse julgamento, alguns de seus filhos testemunharam, incluindo Pixie. Ela enfatizou que não sabia que seu pai estava tramando para tirar a vida de seu marido. Testemunhou que, quando Ed voltou da floresta, ele mandou a filha se livrar dos pertences do marido e disse para ela que se ela falasse sobre o que aconteceu com Joel, ela com certeza seria a próxima. Ainda de acordo com Pixie, Ed ordenou que ela e seu irmão Charles fossem comprar uma pá e por isso ela teve que participar de certa forma do que aconteceu. Ainda durante a audiência, Willie, um dos filhos de Ed, também testemunhou. Ele disse que foi instruído pelo pai a tirar a vida de Joel, que assim que Joel perdeu a vida, Ed mandou ele retirar as mãos do genro para que não houvessem digitais para identificá-lo. Willie falou que até tentou fazer isso, mas que ele não conseguiu e por isso não concluiu essa tarefa. Ainda durante seu depoimento, Willie disse que tinha relações íntimas com o pai desde 9 anos de idade. Ele falou que todo esse abuso se estendeu até a sua vida adulta, que enquanto eles estavam no acampamento na Flórida, isso ainda acontecia, e que Ed sempre dizia para ele que foi ele que o trouxe ao mundo e que ele também poderia tirar Willie desse mundo. Durante o julgamento, os promotores apresentaram provas de que Willie só tirou a vida de Joel porque foi ordenado por Ed e que só fez isso porque tinha muito medo do pai. Uma psicóloga que estudou o caso de Willie deu seu depoimento. Ela testemunhou que Willie era controlado pelo pai e que sempre estava muito ansioso para agradá-lo. Depois de revisar os registros escolares de Willie e de fazer um teste de inteligência com ele, a psicóloga concluiu que ele tinha um atraso no desenvolvimento e que tinha problemas de linguagem, memória e coordenação motora.
O teste de QI revelou que o Willie funcionava no nível de uma criança de 7 ou 8 anos e que 99% das pessoas em sua faixa etária teriam com certeza um desempenho melhor nesse teste. Ainda de acordo com a psicóloga, durante suas sessões, quando Willie falou sobre o pai, o comportamento dele mudou drasticamente. Segundo ela, Willie começou a tremer, começou a gaguejar e, segundo a psicóloga, essas eram manifestações físicas de seus medos do pai e do controle que Ed tinha sobre ele. Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Ed foi sim considerado culpado e recebeu a pena de morte. Em certo momento, que não foi mencionado nas matérias, Stella, a mulher de Ed, foi libertada da prisão. Em 1996, ela foi presa novamente, passou por um julgamento onde foi acusada de abusar de sua filha Lana e, ao final de tudo, recebeu apenas 2 anos de prisão. Meses depois, ela teve um outro julgamento onde foi acusada de ser cúmplice dos abusos que o marido cometia e de participar desses abusos também. Devido a isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Stella foi considerada culpada e recebeu perpétua sem possibilidade de condicional. Apesar de Ed ter recebido a pena capital, alguns meses depois ele apelou sua sentença e seu julgamento foi anulado. O que acontece é que o Supremo Tribunal da Flórida decidiu que o júri foi influenciado e que eles não deveriam ter ouvido certas coisas que aconteciam na casa da família porque, segundo o tribunal, acabaram sendo influenciados no veredito sobre a morte de Joel. Devido a isso, Ed teve direito a um novo julgamento em 1998. Ao final desse julgamento, ele mais uma vez recebeu a pena de morte e depois ele tentou apelar, mas não conseguiu e continuou com a mesma sentença. Conforme falei com vocês, Ed foi julgado somente pelo que aconteceu com Joel. Ele nunca foi julgado pelos anos de abuso contra os filhos, porque os promotores disseram que ele já tinha recebido a pena capital e por isso não havia necessidade de um outro julgamento. Conforme falei com vocês, Charles, um dos filhos do casal, recebeu imunidade por cooperar com a polícia e testemunhar contra o pai. Em uma entrevista que deu, Charles disse que na época que seus pais foram presos, ele tinha 18 anos. Falou que na época ficou sem rumo, tentou tirar a vida, mas que ao usar a arma ela não funcionou, mesmo estando carregada. Ainda na entrevista, Charles defendeu sua mãe. Ele disse que assim como ele e os irmãos, Stella era apenas uma vítima, que ela não era uma mulher ruim como as pessoas estavam dizendo, porque ela era manipulada por seu pai. Charles contou nessa entrevista que anos depois se casou, teve um filho e uma filha, mencionou que atualmente vive uma vida tranquila, mas que ele jamais irá perdoar o pai pelo que fez com ele e com os irmãos. Falou que até seu último suspiro ele vai odiar seu pai. Sobre o Willie, em 2007 ele recebeu liberdade condicional, após isso não deu entrevistas e aparentemente vive uma vida discreta. Eu não achei nas matérias se em algum momento ele foi julgado pelos abusos contra as sobrinhas. Nas matérias dizia somente que ele foi julgado pelo caso de Joel, mas como eu falei com vocês, ele abusava das sobrinhas. Não encontrei o ano que Pixie foi liberada da prisão, porém, como sua pena foi pequena, eu tenho certeza que ela já está solta há anos, mas ela não deu nenhuma entrevista e nas matérias não se diz como ela está atualmente. Sobre os outros filhos do casal, eles aparentemente preferem ter uma vida reservada porque eu não achei nenhuma informação extra sobre eles. Não sei dizer se todos ainda estão vivos, se algum já faleceu. Enfim, tudo o que eu descobri sobre eles eu falei aqui nesse vídeo para vocês. Sobre as filhas de Pixie, nas matérias não se diz o que aconteceu com elas posteriormente e eu não sei se elas foram adotadas por outra família ou se Pixie teve contato com as filhas novamente. Sobre os filhos menores de Ed e Stella, nas matérias também não se diz o que aconteceu. O que eu descobri é que 3 foram adotados, mas os outros 3 não sei mais nada sobre eles. Nas matérias não fala se posteriormente foram adotados ou se ficaram em um orfanato. Tá bom, gente? Sobre Ed, no dia 29 de dezembro de 2009, ele foi encontrado sem vida em sua cela. Ele estava com 68 anos e faleceu de causas naturais.
Sobre Estela, no ano de 2017, ela foi encontrada sem vida em sua cela também. Ela faleceu aos 70 anos e também de causas naturais. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Por favor, deixe aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloque a sua opinião, que é muito importante para mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça. Não custa nada, ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos e vem toda semana aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo. Se você quiser maratonar outros vídeos, basta clicar na aba vídeos que você vai ter acesso a todos os vídeos do canal. Agradeço de coração a cada um que sempre está aqui me ajudando com like e um comentário, isso me ajuda demais. Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo sempre e sempre. Fiquem com Deus, se cuidem. E até o próximo vídeo.